Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habita em nossos corações, de forma que a gente continue a crescer, conhecimento e na graça que salva. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Ontem, na terça-feira, a gente viu aqui duas questões de muita importância, uma revelação maravilhosa. Lá em Isaías 19, 23, o Senhor disse que naquele dia, referindo-se a uma linguagem profética, a um futuro específico, ele construiria uma estrada que ia ligar, o reino da Assíria ao reino do Egito, E esses povos, os egípcios iriam para a Síria visitaria o Egito, e esses dois formariam um povo só. Não é uma linguagem falando aí de como seria a obra de Deus no coração dos gentios, Duas nações gentílicas que iriam adorar a Deus. E do versículo 24 e 25, o Senhor vai e ainda acrescenta aqui Israel, o reino do norte, as 10 tribos de Israel, junto com o Egito e com a Síria, formando um povo só, e eles seriam uma bênção, para o mundo inteiro. Ora, isso só aconteceu com os cristãos, que foram uma bênção para o mundo inteiro, que eram cristãos de todas as nações, era egípcio, era assírio, tudo que era lugar, judeu, todo mundo junto, que iam se convertendo ao cristianismo, e levou a verdade, que o Senhor mandou através de Cristo, o entendimento espiritual da Escritura, pelo mundo todo, para o mundo todo, E aí ele fala desta beleza, nessa profecia que se cumpriria. Hoje, portanto, na primeira pergunta de hoje é quarta-feira, a 7ª pergunta da lição traz aqui mais um questionamento. O que fez o rei da Assíria a cidade de Asdod? Onde ficava Asdod? O texto diz aqui, Sargão, rei da Assíria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. Portanto, meus amados, o texto aqui de Isaías 20, versículo 1 e 2, falando aqui, ele entrando num assunto específico, O rei Sargão é um rei que vive muito tempo, antes das conquistas de Babilônia, praticamente mais de 100 anos antes, de Babilônia se levantar e aplicar o que nós vemos estudando até agora, o reino vir contra os judeus e levar cativo, etc. Sargão foi um rei que viveu do ano 722, que governou como rei. Diz até que ele era um filho de Tiglat-Pileser, um monarca muito conhecido. Outros acreditam, historicistas, que acreditam que ele é um usurpador de trono, E ele foi rei de 722 a.C. até o ano 705, quando ele morreu, e até o corpo dele não foi recuperado. Então, Sargão II, que é esse aqui, ele realmente conquistou a cidade de Asdod. A cidade de Asdod é uma cidade que há uma reclamação ali pelos filisteus, que é uma cidade deles. Por quê? Porque hoje a cidade de Asdod fica entre a faixa de Gaza, onde Israel está lutando hoje contra os filisteus, contra os palestinos, Entre a faixa de Gaza, palestino não, contra o Hamas, Entre a faixa de Gaza e Tel Aviv, que a Tel Aviv é a capital econômica, o centro econômico financeiro de Israel, enquanto Jerusalém é a capital religiosa, é o centro turístico, tem essas conotações. Então, entre Tel Aviv e a faixa de Gaza, ali vizinho ao mar Mediterrâneo, a cidade de Asdod é uma cidade costeira, próximo ao mar, é a cidade que ele conquista. Ele vem descendo naquela região, naquela costa ali de Tiro e Sidom, até chegar lá embaixo,
Então, esse rei Sargão, né, que na época, né, o rei da Síria, por que da Síria? Porque ele também havia conquistado a terra dos caldeus, Babilônia, e construiu uma série de fortalezas, né, esse rei. Então, esse rei aqui, Sargão, diz aqui que ele vê o seu general, né, aqui comandante em chefe, aqui é um general, né, um comandante geral de todos os seus dos seus exércitos, né? Atacar e conquistou. Então ele tem essa conquista. A informação aqui deste verso para iniciar o capítulo 20 é falando desta conquista, mas aonde o Senhor quer chegar através de Isaías, transmitindo essa mensagem. Ele quer chegar aonde? Esse verso aqui é insuficiente, mas com certeza os próximos versos nós vamos entender por que o Senhor está citando que Sargão conquistou Ardode. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a oitava, né? O que o Senhor pediu para Isaías fazer cerca de 3 anos antes de Sargão atacar a cidade de Asdod? E qual o significado de andar meio nu e descalço? Vamos ver entender aqui, né? O texto diz aqui em Isaías 20, versículo 2, diz assim, eu acho que aqui é o versículo 3, né? Versículo 2 a gente leu no texto anterior. Isaías 20, versículo 1 e 2, agora o versículo 3. Deve ser o versículo 3, né? 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós, tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Então veja que até alguns teólogos, né, alguns judeus, disse que Isaías andou meio nu ao ponto de estar com as, entre aspas, nádegas de fora, fecha aspas. Embora o texto não diga isso aqui, né, esse texto específico não diga isso, mas o Senhor mandou que Isaías, enquanto isso acontecesse, né, não acontecesse, Isaías deveria, durante 3 anos, antes de Sargão conquistar a cidade de Asdod, Isaías deveria andar 3 anos, né? Outros falam que eram 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos, né? Com as nádegas nu, né? Tirando ali a roupa. Alguns teólogos dizem nu com as nádegas de fora, ou quase nu, mostrando, né, quase que mostrando as nádegas. Porque antigamente, quando você mostrava que essa parte superior da coxa, vamos colocar assim, uns 4 dedos, né, para chegar nas nádegas, já era mostrando as nádegas. A mulher não poderia mostrar a canela naquela época, o homem que mostrava acima do seu joelho, na coxa, acima da coxa, né, para a cultura, né, metade da coxa do homem, se ele mostrasse ali, ele já era considerado como uma falta de pudor, né? Então, se Isaías usasse um short desses que os corredores usam para correr hoje normalmente, que é completamente aceito, não é escândalo para ninguém hoje, né? Os atletas usam para correr, né? Hoje, usasse, seria um escândalo muito grande lá. Então, se Isaías usasse uma roupa dessa, a descrição seria, está com as nádegas de fora, né? Só para a gente entender esse aspecto cultural lá. Por isso que alguns teólogos falam assim. Então, ele andaria aí, Deus tinha dito a ele, você precisa tirar a roupa de pano grosseiro, ou seja, o pano de cima, ficar só com a roupa de baixo, né? E tire também as sandálias dos pés. Né? Isaías obedeceu, fazendo o que o Senhor mandou, tirando a roupa e andando descalço. O que é que o Senhor estava querendo transmitir com essa mensagem para o povo? Porque a expressão corporal de Isaías, né, era uma mensagem silenciosa, mas que iria gritar aos ouvidos espirituais dos homens religiosos espirituais com discernimento. Então, muitas vezes o Senhor, ele não
ele usa mensagens que não é necessário abrir a boca, não é necessário ninguém escrever. A maioria do evangelho no Antigo Testamento, como disse o próprio Cristo, o próprio Paulo, né, o próprio Senhor Jesus deixou bem claro, que a morte de um cordeiro no Antigo Testamento era a parte mais lúdica, profunda e espiritual do evangelho, né? Um inocente iria morrer no lugar do culpado, e ali não tinha voz, ali ninguém... Olha, esse cordeiro que está morrendo simboliza o Filho de Deus que vai vir à terra, o Messias que vai ser morto em nosso lugar. Ninguém falava isso, não. Eles não sabiam. Então, aquele ritual, estou citando aqui um exemplo, dentre centenas de exemplos que a gente pode citar aqui nas Escrituras. O fato de Isaías tirar sua roupa e andar, entre aspas, seminu em Israel, o Senhor está querendo dizer para Israel, olha, vocês, povo de Israel, estão sendo uma vergonha para mim. Vocês estão mostrando a vergonha da vossa nudez. Ou seja, vocês estão fazendo coisas que não dignificam o meu nome. Vocês não estão guardando a minha palavra. Vocês, como minha esposa, como minha noiva, né? Como uma mulher prometida para mim, ou para o meu filho, não importa, tanto faz, né? Vocês são indignos. Como é que uma mulher prometida pode se andar assim insinuando, né? Com roupas sensuais, se mostrando para o outro? Então, tinha uma mensagem muito forte, essa mensagem de Isaías andar desta forma, né? Ele estava, embora eu tenho certeza, né, que muitos dos sacerdotes, quem sabe até o sumo sacerdote, não entendeu nada. Preferiram se escandalizar com Isaías do que entender o que Isaías estava querendo transmitir. Como é muito, né, com a igreja de hoje também. A igreja de hoje, né, ela se escandaliza, ela prefere se escandalizar com aquilo que reflete o seu próprio caráter. Aí entra a questão da hipocrisia, né? Um pastor se escandaliza com outro pastor que está roubando dinheiro da igreja. Mas ele faz o mesmo de outra forma, né? Então, tem muito disso, né? Tem muito disso. Então, nós precisamos, claro que, né, pegar esses exemplos para nós mesmos, pedir a Deus força, né, para que a gente não cometa esse mesmo erro que os outros estão cometendo, né? Para que o Senhor possa agir de forma poderosa, que a gente possa entender cada mensagem que está sendo transmitida, não só quando o Senhor fala através da sua palavra, quando eu vejo na palavra escrita, não só quando eu escuto da boca de um servo de Deus, mas quando eu vejo na palavra escrita e quando eu vejo nessas ações. E aí vem o espírito de discernimento do homem. E por que Isaías andou descalço, né? Nu e descalço? Paulo vai dizer, calce as sandálias da pregação do evangelho, o evangelho da paz, o evangelho da verdade, claro. Então, ao andar descalço, eles não estavam vivendo o evangelho, nem pregando com as suas próprias vidas e com as suas próprias bocas a verdade sobre o Deus maravilhoso, o Deus de Israel que eles falavam tanto. Não estavam desprovidos disto. A vergonha porque não estavam vestidos com os méritos, né? Os méritos da justiça de Deus, e completamente descalços porque não estavam vivendo a palavra de Deus, nem pregando a palavra de Deus com a boca e com a vida.